indicar? Boa tarde, Zanin. Boa tarde, querida. Tudo bem aí? Alô? Oi, tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Tudo certo. Peraí, tô te ouvindo sim. Tudo certo, Zanin. Tudo bem. Com essa morte do Chuck Norris, né, que é outro ícone do cinema também. Mas enfim, tem tanta coisa para comentar. Oscar, Chuck Norris e as estreias. Vamos lá. Pois é, acabei de saber de você, por vocês aí, da morte do Chuck Norris, né, que é bastante conhecido como um ator de cinema de ação. Eu te confesso, não é muito a minha praia, mas assisti vários filmes dele e ele proporcionou bons momentos para os seus fãs, né? E eu andava retirado, não me lembro de nenhum filme recente dele, recentíssimo dele, assim, mas ele fica na história do cinema nesse segmento particular aí, que é do cinema de ação, cinema mais de entretenimento, cinema porrada, velocidade, esse negócio todo aí. Enfim, você falou do Oscar, né? Que tínhamos ficado de comentar na prévia do Oscar, mas os problemas técnicos acontecem independentemente das nossas vontades, né? E se eu fiquei satisfeito? Olha, Thalita, é o seguinte: claro que eu gostaria que o Agente Secreto tivesse ganhado pelo menos uma das quatro estatuetas para as quais estava indicado. Seria ótimo, tal. Agora, eu particularmente, como brasileiro, eu não me senti derrotado. E como crítico de cinema, muito menos, porque eu tenho que ver assim, a coisa de uma maneira mais geral. E esse filme do Kleber Mendonça Filho, ele conseguiu uma repercussão internacional para o cinema brasileiro, como raras vezes aconteceu na história do nosso cinema, se você for pensar, né? Ele ganhou nada menos do que 70 prêmios internacionais. Sabe lá o que é isso? É 70 prêmios internacionais. Ser indicado, ganhar prêmios importantíssimos como o Globo de Ouro, Festival de Cannes, e ser indicado em quatro categorias do Oscar, para mim é uma vitória assim, enorme, né? Que teria sido coroado com uma estatueta. Aí virava carnaval mesmo, né? Mas eu acho que foi amplamente vitoriosa a carreira do agente secreto. Eu não saberia prever isso aí quando ele começou a carreira, que fosse chegar tão longe, porque é um filme nada óbvio. É um filme que não tem nada de fácil, mas, pelo contrário, ele tem uma sabedoria de, não sendo um filme fácil, não sendo um filme óbvio, seduzir plateias enormes. 2,5 milhões de espectadores aqui no Brasil. Então, é uma grande arte, essa arte do cinema, de ser, ao mesmo tempo, elaborado, é, cheio de nuances, cheio de contradições internas e, ao mesmo tempo, conseguir falar a um grande público. Poucos cineastas detêm essa sabedoria. Ou se faz filme empenhado, que é para pequenos públicos, ou se faz filmes voltados para o grande público, com muitas simplificações, tentando ser mais popular mesmo e simplificando demais as coisas. O Kleber consegue essa dupla façanha aí. Eu acho que é um caminho muito interessante para o cinema brasileiro e eu só torço que esse exemplo seja seguido, não para imitá-lo, porque é impossível um artista imitar outro, mas se inspirar nessa façanha dele, que é fazer um filme muito ambicioso, mas ao mesmo tempo que fala para o grande público. Eu acho que o cinema brasileiro é amplamente vitorioso. Perfeito. Concordo. Vamos para as estreias, então. A gente começa com o italiano A Graça. Muito bem. Esse é um filme de um italiano chamado Paulo Sorrentino, que divide a Sim. crítica e divide o público também. Eu gosto muito dele. Gosto muito. Ele tem filmes assim, por exemplo, o Divo, que é um filme sobre um político polêmico da Itália, que foi o Giulio Andreotti, né? Que é um filme maravilhoso. Tem filmes que homenageiam o Federico Fellini, né? Um filme chamado A Grande Beleza. E esse filme agora, ele traz para a gente um ator que é dos melhores da Itália, talvez seja o grande ator italiano. A Itália está numa fase de ter grandes atores, veteranos já, batendo um bolão, vamos dizer assim. Um deles é o Tony Servillo. O Tony Servillo faz nesse filme
o papel de um presidente da Itália que está em fim de mandato e tem que tomar algumas decisões muito difíceis da vida dele. Ele promulga uma lei instituindo a possibilidade da eutanásia, né? Que é uma coisa muito difícil de ocorrer num país tão católico quanto a Itália. Né? Então, é um dilema no que ele está vivendo, né? E, ao mesmo tempo, ele tem um desafio de conceder o perdão, a graça, a graça aqui é nesse sentido, agraciar uma prisioneira que está cumprindo pena justamente porque matou o marido que estava doente irreversivelmente. Né? Então, é um filme que saca o bastidor da política num presidente imaginário, naturalmente, ele não é nem inspirado em nenhuma figura real, mas que mostra os dilemas do poder e faz com uma maturidade assim muito grande. O cinema do Sorrentino é um cinema muito maduro, um cinema que não simplifica nada e que nos traz para dentro dessas questões. Existem as questões de Estado que esse homem é obrigado, como político, como mandatário, a obedecer, mas existem as questões humanas, as tragédias humanas que fazem parte da vida de qualquer pessoa, inclusive de uma pessoa de poder como um presidente da República. Eu acho o filme simplesmente brilhante e aconselho as pessoas a verem. Para mim, é a principal estreia dessa semana. Perfeito. A gente segue agora para Enzo. É outro filme também franco-italiano, né? E que mostra uma história muito inusitada. Um pequeno bastidor desse filme é o seguinte: ele foi um filme deixado, o roteiro ia ser filmado por um cineasta que é o Laurent Cantet, que faleceu, né? E agora ele foi retomar, ele não pôde fazer o filme, ele foi retomado por um colega, amigo dele pessoal, que é o Robin Campillo, né? Então ele pega esse roteiro, né? E faz essa obra até em homenagem ao amigo falecido. É uma história muito original, a história de um menino, Enzo, justamente, que se chama o garoto, o rapaz, né? Que é filho de uma família super rica, super burguesa, mas ele detesta aquele modo de vida da família. Então ele vai fazer a formação dele se empregando num canteiro de obras como auxiliar de pedreiro, né? Para escândalo da família, né? E para estranheza dos colegas de trabalho dele. É muito interessante isso aí, de ver esse choque cultural, vamos dizer assim, do menino rico trabalhando numa uma obra, uma construção, né? E fazendo amizade com os trabalhadores braçais, né? Que são, no caso aqui, empregados que vêm de fora, são imigrantes, além de tudo, né? Que sofrem, além de tudo, além da questão da exploração do trabalho, sofre as discriminações que os imigrantes costumam, infelizmente, sofrer nos países ricos para os quais eles se mudam em busca de melhores condições de vida. E esses próprios países têm interesse em receber esses imigrantes, porque eles fazem um trabalho que os nativos não querem fazer, mas, ao mesmo tempo, são discriminados, que é uma das grandes contradições dos países de primeiro mundo da Europa. Então, é um filme que tem essa parte política e humana muito bem delimitada e é também um filme muito bom. Vamos para outro que vem ali da Europa, A Mensageira. A Mensageira, na verdade, é um filme que é uma coprodução, você tem razão, vem da É Europa, porque é verdade. uma Argentina e coprodução entre Uruguai também. Argentina e Espanha. Mas tem a parte espanhola, né? E é um filme estranhíssimo. Esse é bem estranho, porque é um filme quase que de observação de uma menina que se desloca pelas estradas do interior da Argentina, dizendo que ela pode escutar, pode conversar com os animais, ela tem esse dom de conversar com os animais, inclusive dos animais que já morreram e deixaram muita saudade nas suas famílias, ela tem condição de acessar
a alma desses animais, né? E tudo isso a troco de uma boa gratificação, né? Então, tudo dá a ver uma grande picaretagem de uma criança explorada por dois adultos. Mas tudo é feito de uma maneira tão sutil que você fica desconfiado. E é um filme de pouquíssimos diálogos, preto e branco, como vocês estão vendo aí, vai pelo interior da Argentina, saca assim a carência das pessoas que tiveram, por exemplo, um animal de estimação do qual gostavam muito, morto ou desaparecido, né? Encontra animais também, né? E como a fragilidade dessas pessoas pode ser explorada por espertadores, mas nada disso é explícito, fica mais por conta da imaginação do espectador que é chamado a tirar suas próprias conclusões. E você fica o filme todo, eu fiquei o filme todo falando, mas que diabo, para que lugar que esse filme vai, né? Porque ele não culpabiliza essas pessoas que estão fazendo isso. A menina é uma graça. E tem esse lance interessante. Eu pensei, será que é um filme que vai apelar para o realismo mágico, os animais vão começar a falar, alguma coisa do tipo? Mas ele não cai em nenhuma dessas obviedades que você está esperando. Então é um filme que é uma boa surpresa, embora eu imagine que não seja para todos os gostos. Gostei, achei interessante. Vamos agora Vai ver. para. É, então. Para Pele de Vidro, que é um documentário. Esse é um documentário brasileiro, né, da Denise Zimkol, que na verdade é filha do arquiteto que fez esse edifício no centro de São Paulo, né? Edifício que foi um edifício moderníssimo, era chamado de pele de vidro, porque ele era forrado por vidro em suas paredes, né? E que depois entrou em decadência, foi ocupado e acabou ruindo, né? Caindo, né? Esse prédio, né? É uma história assim fantástica sobre o urbanismo, sobre a questão da moradia em São Paulo e em todas as grandes cidades, na verdade, né? E tudo isso visto através, olha aqui uma imagem do edifício lá, no centro de São Paulo, tudo isso visto através, vamos supor, vamos dizer assim, entre aspas, a saga desse prédio, que conheceu o apogeu, a decadência e caiu. Né? E ele mostra toda a questão urbanística, passa um pouco pela história desse edifício que é narrado pela filha desse criador, né? Desse arquiteto que foi totalmente inovador em seu projeto, que infelizmente teve um destino não dos mais auspiciosos. É muito interessante esse documentário que mostra como você pode dar conta da questão social através de um recurso assim, de um caso particular, você ter uma visão geral dessa questão. Muito, muito interessante. Esse não é aquele prédio que ficou conhecido como Treme Treme, é? Não, acho que o Não, Treme Treme era outro, né? era outro. Né? Legal. O Treme Treme que era Encerramos na as. Rua Diga. Paris. É, que também foi derrubado depois, né? Mas, enfim. Isso, isso, isso. Encerramos as estreias e daí agora a gente tem duas possibilidades. Ou trazer um streaming novo ou falar sobre a possibilidade de todos os indicados a melhor filme do Oscar estarem no streaming. O que você prefere? Eu acho melhor a gente falar desses streams que trazem os filmes do Oscar, Thalita, porque acho que é uma boa dica para o pessoal que não pôde acompanhar todos esses filmes no cinema, porque a gente Sim, tem, acho que pela primeira, na minha memória, pela primeira vez sim. você tem os 10 filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme, quer dizer, a categoria principal, todos eles estão no streaming, né? Então, eu vou falar rapidamente isso aqui, eu não sei como é que a gente já está de tempo aqui, Mais dois mas, enfim, minutinhos? Rola? mais dois, mais 2 minutinhos, então vamos lá, vamos lá. Olha aqui, o principal vencedor, que é uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson, está no HBO Max ou no Prime Video, que é um filme bastante interessante, é um filme que mescla política e ação. É um filme que eu acho que ele não era superior ao filme do Kleber Mendonça, mas era o meu segundo favorito. Eu acho que é um bom filme para ser visto nesse streaming. O segundo vencedor foi o Pecadores, que é um filme
que une a questão social dos negros discriminados nos anos 30 dos Estados Unidos, a música negra, a maravilhosa música negra, e faz também uma ponte com um filme de terror, filme de vampiro, um filme bastante interessante, bastante bem interpretado, está no HBO Max ou no Prime Video. O nosso agente secreto, que eu não vou, já falei demais assim e muito bem do filme, né, que vale super a pena ser visto ou revisto para quem já viu no cinema, ele está na Netflix, né, o filme O Agente Secreto Brasileiro. O Valor Sentimental, que é o filme que derrotou o Agente Secreto na categoria filme internacional, ele está na MUBI ou no Prime Video. É um filme assim, andaram falando mal, muita gente porque tinha derrotado o filme do Kleber, aí passou a odiar o filme do Joaquim Trier, do norueguês Joaquim Trier. Isso é uma bobagem, não caiam nessa, isso não é competição, assim, ninguém sacaneou o filme do Kleber, ele simplesmente caiu na preferência do júri, não seria o meu voto, mas eu gosto muito desse filme, que é a história de um diretor veterano que quer se reconciliar com as filhas, pode ter um casal, duas filhas, uma delas é uma grande atriz e ele quer que essa moça seja a protagonista de um filme novo dela e ela não quer porque ela se sentiu negligenciada na infância. É um drama familiar muitíssimo bem interpretado e muitíssimo bem pensado. Não caiam nessa história de rivalidade entre filmes que vocês vão se prejudicar e perder um belíssimo filme que como eu disse, está, não sei se eu já disse, se está na MUBI ou no Prime Video. Outro filme muito bonito é o Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que é da Chloe Zhao, que está no Prime Video e que reconstitui um episódio da vida de William Shakespeare. Ele teria, o casal Shakespeare teria perdido o filho para a doença, né? E em função desse trauma, o Shakespeare teria se inspirado para escrever sua peça, talvez a mais famosa, que é o Hamlet, né? Esse filme tem a interpretação maravilhosa da Jessie Buckley, que representa a mãe, né, dessa criança que morre e que foi premiada como melhor atriz no Oscar com toda a justiça, na minha opinião. Quem gosta de filme de monstro tem aí o Frankenstein, do Guillermo del Toro, né? Que está na Netflix e que ganhou 3 prêmios técnicos nesse Oscar. Também é o tipo de filme que acaba ganhando prêmios técnicos, mas não chega nos prêmios principais. Mas ele é muitíssimo bem feito, é uma boa diversão. Bugônia, que é um filme do um grego radicado, fazendo cinema internacional, Yorgos Lanthimos, e que está no Prime Video, que é dos filmes mais esquisitos que eu já vi na minha vida. Aliás, ele é um diretor de filmes esquisitos, e nesse aqui ele não nega a sua vocação. A Emma Stone, que é a atriz principal dele, ela faz uma mulher que desconfia que é suspeita de ser um ET. Ela está morando num lugar lá e o pessoal suspeita que ela não seja uma ser humana, que seja um ET. E ela vai sofrer algumas consequências por causa disso. O filme é hiper esquisito. Quem gostar de coisa bizarra, está aqui o caminho, né? Fórmula 1, que é do Joseph Kosinski, é sobre os bastidores da Fórmula 1. É um filme tecnicamente bom, para quem gosta de corrida, é muito interessante. Está na Apple TV. Vale uma sessão da tarde como diversão. Marte Supreme, do Josh Safdie, ganhou 9 indicações, Thalita, não emplacou nenhuma. O Timothée Chalamet, que é o seu protagonista, era considerado assim, favoritíssimo a ser melhor ator e não ganhou nada. É um filme interessante, é a história baseada num personagem real de um campeão de tênis de mesa, né? E o filme é todo feito em função do Timothée Chalamet. É um filme com uma velocidade extraordinária, você não consegue desgrudar na tela, mas ele não tem grande. Eu achei que ele não tem grande substância. Acaba o filme e você fala, bom, e daí, né? Tá bom, me diverti, ótimo, passemos, né? E por fim, Sonhos de Trem do Clint Bentley, que concorreu teve um brasileiro concorrendo a melhor fotografia, não ganhou, que foi o Adolfo Veloso.
né? Mas é um filme belíssimo. Esse é um filme maravilhoso, belíssimo, uma história de família, história de aventura também, de um lenhador, uma família. É muito legal e está disponível na Netflix. Eu não sei se eu esqueci de falar do Marte Supremo, que está no Prime Video. Se eu já falei, Falou, falo falou, de novo. falou. Não, Então, assim, tá achei bom. genial esse resumão. Foi muito bom, assim. Vou fazer um corte disso e espalhar nas redes, porque é isso, sucintamente, do que se trata, a opinião do Zanin, onde está disponível. Excelente. Gostei muito desse servição, viu? É isso, Tá Zanin. bom. Muito obrigada por mais essa sexta. Um beijo enorme para você. Boa semana. Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira eu falo com vocês direto de Salvador. Combinadíssimo. Beijo. Boa viagem. Beijo. É isso. Vou ficando por aqui. Nesse mês